Estamos no último bloco do Roda Viva e na nossa arena o jornalista e escritor Laurentino Gomes. Uma pergunta agora do Marcos Augusto Gonçalves. Bom, trazer a conversa para hoje. Enfim, com o traquejo que você já tinha como jornalista e que adquiriu como jornalista historiador, quer dizer, hoje em dia já está em curso a formação de uma historiografia sobre esse período pós-ditadura. O próprio Mário, enfim, participou disso, mas enfim, e especificamente o período Fernando Henrique, Lula. Obviamente a quente, contaminada pelos antagonismos que a gente conhece, enfim. Como é que você observa o nascimento dessa historiografia? O que o Laurentino Gomes do futuro vai falar desses dois? Vai vê-los como antagonistas ou como um período de continuidade? Eu diria que o grande justiceiro da história é o tempo. Assim, quanto mais distanciado um acontecimento e um personagem no tempo, mais equilibrado tende a ser a visão que se tem sobre ele. Por quê? Primeiro que ele não está mais contaminado pela disputa política do presente. E também porque a produção historiográfica é mais volumosa, é mais diversificada. Portanto, você tem múltiplas visões sobre esses acontecimentos e você pode ter... Eu diria que daqui a 200 anos, quando o historiador, um jornalista, se debruçar sobre o presente, primeiro, ele vai chegar à conclusão de que esse momento talvez seja tão importante quanto foi a vinda da corte para o Brasil. É a primeira vez que nós temos 26 anos de democracia no Brasil sem ruptura. Da história da República. Sem é a primeira vez, é a primeira experiência republicana realmente para valer. Consolidação da democracia. Isso, e é uma sociedade mais qualificada, com menos analfabetos, com mais empregos, com mais oportunidades. O Brasil está tentando zerar alguns passivos do passado, com Bolsa Família, com cotas para estudantes nas universidades, vindo de história pública e negros e tal. Ou seja, existem políticas públicas importantíssimas que foram empurradas com a barriga no passado e finalmente estão sendo implementadas. Mas eu diria que também, quando um historiador observar esse período, vai chegar à conclusão que personagens como Fernando Henrique e Lula são muito mais complementares do que parecem hoje. São muito mais semelhantes do que parecem. Então, fazer hoje uma história objetiva, isenta sobre o Fernando Henrique e o Lula é muito difícil, porque eles estão na arena política. Tanto que eu estou aqui nessa arena, submetido à pressão dos entrevistadores. Então, é muito difícil você ter uma visão isenta sobre os personagens. Mas daqui a 200 anos, eu acho que essa vai ser a conclusão, de que eles têm um papel importantíssimo. A Dilma, por exemplo, a primeira presidente mulher da história do Brasil, eleita por um líder sindical, um retirante nordestino. Isso é importantíssimo. Mas hoje é difícil de avaliar, porque as pessoas estão divididas a respeito dos personagens e suas políticas públicas. Vamos ouvir uma pergunta de um historiador, o Carlos Guilherme Mota, por favor. Laurentino, é um prazer estar conversando com você. A questão que eu quero te fazer é o seguinte, em primeiro lugar, eu prefiro 1808 a 1822, porque em 1822 não fica bem definida, embora você toque no tema, a contra-revolução. Há todo um patronato que se forma aí, uma elite, inclusive violenta em certos sentidos, a morte de João Soares Lisboa, do Frei Caneca depois, essa sugere que essa história não é uma história, é uma história incruenta, como diria o Zé Honório Rodrigues. O que é que você acha? Eu acho que à medida que eu vou avançando no tempo, no século XIX, eu fico mais vulnerável a esse tipo de crítica, porque o Brasil vai ficando mais complexo e mais controvertido. 1808, todo mundo concorda que foi bom para o Brasil a vinda da corte. Não há discussão a respeito disso. Realmente ali o Brasil pavimentou o seu caminho para a independência. Em 1822 já há muita divergência, porque vários projetos de Brasil estavam na mesa. Tem o projeto do Joaquim Gonçalves Ledo, do Cipriano Barata, do Frei Caneca, do José Bonifácio, do próprio Dom Pedro I, que dá um golpe autoritário na Constituinte, outorga ele sozinho uma Constituição em 1824. Então, são visões diferentes. E eu não tenho a menor ilusão de que no próximo livro eu vou estar mais ainda sujeito a esse tipo é claro que é uma observação altamente válida do professor Carlos Guilherme Mota. Porque na República, o Brasil aí sim, ele se torna definitivamente mais controverso e mais complexo. São visões muito diferentes. E eu acho que você, hoje, narrando essa história, tantos anos depois, não fica imune a essa controvérsia. Não fica imune. É quase impossível você
fazer uma coisa perfeitamente equilibrada que todo mundo concorde com a sua análise ou a sua narrativa. Valentino, queria aproveitar que você tem, enfim, o lado historiador, o lado jornalista. Nessas datas que você elegeu, como é que você avalia o papel da imprensa? 1808 até fica de fora porque, enfim, não tinha mesmo imprensa, mas em 22 já tinha um embrião aí de imprensa, meio barulhento, pequena para uma elite, mas meio barulhenta. 89, aí o Estado, por exemplo, o Estado de São Paulo, o jornal, já existia há 15 anos, tal. Foi uma participação que não foi determinante, evidentemente, mas algum papel deve ter tido. Como é que você avalia o papel da imprensa nessas datas? Tem um livro muito interessante da Isabel Lustosa, né, sobre esse assunto, que ela fez uma pesquisa sobre a imprensa na época da independência. A imprensa surge no Brasil tardiamente, era proibido por uma lei da coroa portuguesa, manufaturas no Brasil. O regime de monopólio português impedia manufaturas, o que também proibia a indústria gráfica. Então não tinha impressão de livros e nem imprensa até a chegada da corte. O Dom João cria a imprensa régia, logo em seguida surge o Correio Brasiliense em Londres, do Hipólito José da Costa, mas a imprensa rapidamente assume o seu papel de quarto poder no Brasil. Em 1822 ela é um agente importantíssimo, porque ela canaliza o debate da independência e primeiro reinado, ao ponto do imperador Pedro I usar a imprensa para escrever artigos anônimos, com pseudônimos, para defender os seus pontos de vista ou atacar os seus adversários. Então é interessante porque o Dom Pedro legitima a imprensa como quarto poder ao participar do processo político como jornalista, com pseudônimo. Uhum. Agora uma pergunta uma pergunta da professora que ela me pediu. Queria duas coisinhas. Já que você falou da imprensa, mexeu comigo, você trabalha com imprensa o tempo inteiro, eu estudo... Tem um pouco tempo, rapidamente, por favor. A imprensa, eu quero dizer para você que eu acho que no segundo reinado, eu acho que você vai se defrontar com isso agora, há uma imprensa muito forte. Sim. Né? O que me fez pensar, né, trabalhar com a imprensa durante o regime militar foi exatamente essa força. Tá? E em a segunda questão, né, quer dizer, a necessidade de distanciamento. Eu queria discutir um pouco com você. Sempre me incomodou muito os historiadores dizerem, e agora você como jornalista está dizendo também, dessa necessidade de distanciamento. Eu ouso dizer como historiadora que essa necessidade não há. Tanto que eu estudo a história mais contemporânea, hoje o meu próximo trabalho vai chegar até 1999, está bem próximo de nós de certa forma. Eu não acredito na necessidade de distanciamento, porque eu acho que a contaminação sempre vai existir e a interpretação faz parte do nosso métier. O que você pensa a respeito? Eu não acredito em jornalismo imparcial, independente, isento. Independente, sim, em relação à pressão dos anunciantes, do governo e tal. Mas um jornalismo totalmente isento e imparcial, eu não acredito. E também história. Porque nós somos seres humanos, contaminados pelos valores, pelo ambiente político do presente. Então, toda vez que você participa numa reunião de pauta, numa redação, escolhe um assunto e não outro, você está tomando um partido. Quando você olha um período da história, escolhe um período e não o seguinte, esse personagem não aquele, essa bibliografia e não aquela, você está tomando um partido. Então, assim, eu acho que nós não somos pontos neutros no universo. Não existe isso. E nós não temos que ter medo, desde que nós sejamos transparentes no método de apuração. Essa foi a bibliografia que eu usei, foi assim que eu apurei. Aí você tem condição, você oferece ao leitor a condição de julgar o seu trabalho. Uma última pergunta da Monadorff, rapidamente. Laurentino, falando agora de outra história, essa que nós estamos vivendo, nunca se publicou tanto e nunca se publicou tanta bobagem também. Acho que Gutenberg deve estar se remoendo aí na tumba. Como é que você vê o futuro do livro, com o livro digital? O que vai ser impresso e como fica o mercado editorial nas próximas décadas? Eu acho que nós estamos vivendo uma explosão pré-cambriana na cultura, na informação. Nunca se publicou tanto. Hoje são bilhões de páginas na internet acessíveis a um clique de mouse. Eu acho que o futuro do livro ele é diferente do futuro do papel. São coisas diferentes. O papel, no meu ponto de vista, no longo prazo, está condenado a realmente ter um papel menos, ter uma função menos relevante do que ele tem hoje. Até por uma questão de sustentabilidade. Não faz sentido você cultivar, derrubar, processar em celulose milhões de árvores, transportar isso com navios, caminhões consumindo óleo diesel, quando você pode distribuir o conteúdo por formato digital. É só uma questão de tornar esses formatos mais amigáveis. Mas assim, o conteúdo continua tão relevante quanto sempre foi.
Assim como os livros já foram relevantes no pergaminho, na época do Platão, do Sócrates, e depois, na época do Gutenberg, o conteúdo se tornou relevante no papel, no futuro também vai ser no iPad, no Kindle, nas redes sociais. O importante é que o conteúdo seja relevante. O formato muda. Tá certo. Bem, o programa Roda Viva fica por aqui. Eu agradeço a presença do Laurentino Gomes, da Mona Doff, da Maria Aparecida de Aquino, do Biratã Brasil, do Oscar Pilagalo e do Marcos Augusto Gonçalves. Agradeço também ao nosso cartunista, o Paulo Caruso, e até a próxima semana.